sou a Mayara. Eu sou a Adri. Sou a Seni. Eu sou o Thiago. Esse podcast é feito em parceria com as Gurias dos Posts E a Foto Pública. Para nos acompanhar, siga Toda a Vida Reto. Aê, gente, mais uma isso. palmas pra gente. Ai, que medo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Toda a Vida Reto. E como toda a vida reto é a vida do empreendedor através de vários obstáculos, estamos aqui hoje com a Dona Norma, Dona Norminha, Dona Preço Único, Dona Coisas e Tal para todo mundo. Né? É um pouco pau pra toda obra, né? Todos os Temos aí nomes. todos os nomes, E também temos a nossa figura do Thiago, excelentíssimo. Thiago, se apresente, por favor. Eu sou o cara que organizou tudo e sou da Foto Publi e tô aqui. Eu caí de paraquedas aqui. Pra complementar ele, sendo tipo totalmente meu parceiro do negócio, Né? né? Mas tudo bem. Norma, nos conte quem é a Norma? Quem é a pessoa da Norma? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e me sinto lisonjeada de ser a primeira pessoa a ser entrevistada nesse podcast Toda a Vida Reto, né? É uma honra realmente. Mais umas portas se abrindo para a gente vir falar da nossa história, falar da história da dona. E a Norma é uma pessoa muito simples. Nasceu na roça, carpiu, plantou. Trabalhei com arado, arranquei batata, arranquei amendoim, cortei arroz, arranquei feijão, trilhava milho, tratava porco, tirava leite de vaca. É a vida da pessoa que trabalha na agricultura, né? E na minha época era tudo manual. Hoje em dia o agronegócio traz muitas facilidades, mas na minha época não era tudo trabalho braçal mesmo, né? E aos 11 anos, então eu sempre fui uma menina que gostei de estudar. E aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos, meu pai e minha mãe resolveram vir morar na cidade. Porque a gente morava no interior do interior do interior. No sudoeste do Paraná, uma cidade chamada Francisco Beltrão. E depois, os meus pais resolveram montar um pequeno comércio. E aí, a minha mãe, a princípio era para ser um bar. E aí a minha mãe sentiu a necessidade de... A minha mãe sempre teve esse espírito empreendedor. Então, ela disse, não, vamos colocar algumas coisinhas para vender. E aí começou-se uma pequena venda e acabou se transformando num mercado com uma certa potência. No nosso bairro, nós éramos os maiores. E aí foi abrindo um pedaço aqui, emendando outro ali, fazendo, o puxadinho, A gente morava na mesma casa e aí tinha um lugar que não utilizava, daí reformou, abriu, ampliou. E aí todos nós aprendemos a trabalhar no comércio dentro desse mercado, né? Eu e os meus irmãos. Então essa veia empreendedora, ela vem de pai e de mãe, né? E aí muito jovem ainda eu me casei, com 18 para 19 anos eu me casei. E um casamento que era para ser normal, como todo casamento, mas depois acabou, já logo no início já começou a ter abuso, verbal, abuso psicológico, mas eu não sabia que aquilo era abuso, eu achava que era normal. Minha mãe criou a gente com o conceito de que ruim com ele, pior sem ele. E esse bordão veio uma crença na minha cabeça que então, se era ruim isso, mas sem aquilo era pior. E aí você vai se condicionando a uma situação, né? E engravidei do Diego, do meu filho mais velho. Tive ele e eu achei que depois da gravidez a vida ia mudar, mas na verdade não mudou. Achei que depois que viesse um filho, até porque ele desejava muito, achei que as coisas mudassem, mas não mudaram. E recebemos uma proposta de trabalhar com a irmã dele lá em Foz do Iguaçu. Ela também é empreendedora, então tu vê que isso vem, né? Os meus filhos têm veia empreendedora dos dois lados. E ela também abriu uma loja e aí precisava de funcionários, convidou então o irmão e eu, a cunhada, para ir lá trabalhar. E lá a gente trabalhou durante 5 anos, já foi com esse projeto de ficar 5 anos lá. E ela passou a cuidar de mim. Ela me adotou como uma filha, ela me cuidava, ela me protegia, ela brigava com ele para me defender. Então eu vejo nisso o como é importante as mulheres umas cuidarem das outras. Porque eu estava longe de toda a minha família, eu estava no meio do seio familiar dele.
E se essa minha cunhada não tivesse me olhado com um olhar de mulher protetora, talvez eu nem estivesse mais aqui hoje para contar a história. E todas as vezes que havia essas brigas fortes e começou lá que começou a acontecer a violência física, e a violência, eu costumo dizer que ela nunca termina do jeito que ela começa. Porque a violência, ela tem várias facetas. E ela nunca vai começar na mesma proporção que ela termina. Ela vai começar com uma palavra de mal educação, ela vai começar com um empurrão, ela vai começar com um palavrão, nome pejorativo, e cada vez o agressor, ele tem a necessidade de agredir um pouco mais, e agredir um pouco mais, e agredir um pouco mais. E quanto mais aumenta a agressão, a vítima vai cada vez se diminuindo mais. Então, assim, um ganha espaço e o outro perde. E aí a disparidade fica grande. Eu lembro de momentos que essa minha cunhada dizia assim para mim: vamos arrumar uma profissão? Você vai querer o quê? Vai esperar meu irmão matar você para você fazer alguma coisa da tua vida? E eu juro que eu não tinha esse projeto. Eu não tinha um projeto de vida. Meu projeto era casar e ter filhos. Esse era meu projeto. E casada eu estava e filho eu já tinha. Então, na minha concepção, eu já estava cumprindo o meu projeto. Mas olha como é fácil se aniquilar. E nessa época, Norma, no teu relacionamento assim, com ele, você costumava conversar com as amigas? Porque, na verdade, a informação que se tinha na época era muito pouca sobre isso, né? Não sei se as pessoas conversavam sobre isso da forma que é falado hoje explicitamente. Não tinha amigas. Eu não tinha amigas, porque ele acabou com o tempo cortando o meu laço com todas as pessoas. Outra que, como eu fui morar numa cidade estranha, então eu não tinha um relacionamento de amizades. A minha única amiga era a minha cunhada. E tu vai perdendo a referência. Vai perdendo Totalmente. a referência, né, das coisas certas. Totalmente. De alguma forma, essa estrutura que se formou te anulou. Por tu estar isolada. Porque tu não tinha uma referência externa para saber o que é certo ou errado nesse meio. Ou não? E na verdade, quem me dava a direção de certo ou errado era ela. Tá. Ela me direcionava que aquilo estava errado. E que aquilo teria consequências gravíssimas se eu não fizesse alguma coisa. Então, eu não diria que isso me anulou, isso me ajudou. Porque ela me ajudava. Sim. Ela me anularia se ela fosse uma pessoa que concordasse com aquilo. Não, mas se não fosse ela, as atitudes dele te anulariam. Com certeza, total certeza, 100% de certeza que sim. Ela era a pessoa que me sacudia e me trazia para a vida. Hoje a gente vê, por exemplo, nas mídias, campanhas ou até em novelas, né? Alguns toques, se isso está acontecendo. Naquela época não deveria ser normal, de alguma forma, sim, esse machismo. Sim, claro, né? Muito mais exacerbado. Mas, né? Tu não tinha nenhum apoio, seja, tirando ela, externo, mídia, nada. Não. Até porque naquela época não tinha WhatsApp, nada. Você não tinha essa mídia hoje ajudando e te trazendo as claras. Mas ainda que tivesse, Tiago, eu digo que a violência, ela te enclausura de tal forma. Por isso que eu digo que nunca julgue uma mulher que sofre violência. Porque você não sabe o que ela vive dentro de 4 paredes com as portas fechadas. Porque no meu caso, embora a minha cunhada soubesse, muitas coisas eu não contava para ela de medo de represália. E é o que mais impacta na violência, é o medo da represália. Então, ela dizia assim para mim: chama a polícia, denuncia. Eu falava para ela: como que eu vou chamar a polícia? Agora a polícia vem, e depois? E depois, quando a polícia for embora? No meu caso, talvez, eu fui muito medrosa e tinha muito esse medo da violência, da arma de fogo, eu tinha muito isso. Talvez, se eu fosse mais corajosa, a coisa não tivesse tomado a proporção que tomou. O fato é que ele entendeu que eu tinha muito medo. E isso dava muita força para ele. Então, as coisas foram caminhando de uma forma aonde ela dizia para mim: vamos arrumar uma profissão para você,
Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se sustentar. E ela foi mais do que uma mãe para mim. Ela foi um anjo da guarda na minha vida. E aí ela me inscreveu num curso de massagem, eu disse para ela, eu acho que talvez fazer massagem, sei lá, eu vou trabalhar no quê, meu Deus? Eu não fiz um projeto de profissão, eu não tinha uma profissão. E aí a gente foi fazer um curso juntas para ele poder me deixar, ela tinha que ir junto, e aí ela fez o curso de massagem, acabou aquele curso no Senac, ela já inscreveu a gente no curso de cabelo, e eu falava para ela, mas eu não cortar cabelo, ela falava, tu prefere isso ou morrer? Ela sempre me colocava assim, 8 ou 80, porque eu acho que era uma forma que ela encontrava de me trazer para a vida. E tá bom, vamos aprender. E aí ela montou um salão com o dinheiro dela nos fundos da loja e me botou para trabalhar. Não para ela, trabalhar para mim. Ela dizia, você só paga os produtos, mantém o salão funcionando, mas esse dinheiro é seu. Para você comprar as tuas coisas, para o dia que tu for embora daqui, você ter o teu salão. Então, mais anjo do que isso na minha vida era impossível. De alguma forma, além de uma dependência psicológica, tu tinha uma dependência financeira. Total. Que te impedia até de criar coragem para qualquer outro tipo de atitude, certo? E é um dos outros fatores limitantes, Thiago, que as mulheres enfrentam, né? Por isso que eu digo assim, a mulher ela não tem que é fácil de dizer, né? Para quem vive na pele é bem complicado. Por mais que alguém dissesse para mim, você não tem que se anular, eu acabava me anulando. Você tem que criar coragem, eu não criava coragem. Mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer para todas as mulheres. A tua família pode não saber, você pode não ter coragem de falar, mas tem um cara que a hora que você chamar por ele, ele vai te escutar. Bota o teu joelho no chão, se tranca no banheiro se for preciso, finge que você vai fazer uma necessidade, se ajoelha e implora. Porque por mais que a minha família quisesse me tirar daquela situação, por mais que a própria família dele quisesse me tirar daquela situação, eu não tinha força por mim mesma. E aí só tinha um cara com quem eu podia falar, era com Deus. Só ele. Então, às vezes a gente fica numa situação onde a gente não encontra um caminho. Você realmente não enxerga uma luz no fim do túnel. Você olha para todos os lados e pensa, todos, menos eu. Há possibilidade para todos, menos para mim. Porque no meu caso, eu me considerava uma pessoa encarcerada. Com as portas da casa abertas, mas eu era encarcerada. E quando você fala com Deus, é impossível ele não te ouvir. Não importa quanto tempo demore, as providências que ele tenha que tomar para isso, mas ele vai te tirar daquela situação. Se conseguiu tirar a mim, tira qualquer um. Eu corria risco de vida 24 horas por dia. Porque o risco era iminente e ele era claro e nítido. Depois entrou o alcoolismo e aí piorou um pouco mais. E a família dele toda era ciente do que a gente vivia dentro de casa. Ele dormia com o revólver debaixo do travesseiro. E dizia que eu não ia amanhecer viva. Então tu imagina qual a qualidade do sono que você tem. Mas eu não estou contando isso para ser vítima, eu estou tentando mostrar as várias facetas de uma violência que uma mulher vive dentro de casa. E para a sociedade você é um casal normal. Quantas pessoas depois falavam assim para mim, Norma, eu jamais imaginava que você vivia isso. Porque você não demonstra. Como é que eu vou demonstrar? É porque, na verdade, quando tu acaba falando, às vezes, disso, né? A pessoa, mas é fácil, é só sair. Porque tu não sai, porque tu não denuncia. Mas só você sabe o que vive dentro de casa. Só você sabe o que vive, exatamente. E ela te anula de tal forma, assim, que ela te condiciona num patamar aonde você não vai a zero, você vai abaixo de zero. Isso que eu ia perguntar. Porque quando tu tem controle de alguma forma, é uma coisa que depende de ti. Isso. Né? Tu vai ali, tu sabe que depende, que tu tem que fazer uma atitude, mas quando é uma coisa que vem externa, a gente brinca, né, que tu tem que ir até o fundo do poço para quicar, mas ali não tinha como, né? Porque não dependia de ti. Exatamente. Tu precisava de uma intervenção. Exatamente. Só de uma intervenção divina mesmo. E quando terminou esses 5 anos que a gente foi para lá com o projeto, a gente voltou para nossa cidade, né, que dá em torno de 300 quilômetros de Foz do Iguaçu.
a gente voltou para nossa cidade e aí eu já tinha conseguido comprar os móveis para mim me manter, montar meu salãozinho, e graças a Deus ele concordou de eu montar o salão em casa. E aí eu comecei a trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Porém, todo o meu dinheiro ia para a mão dele. Então era como se eu fosse funcionária dele. Não que eu tivesse que prestar conta, mas no final ele queria saber quanto que eu estava ganhando, quanto que tinha rendido no salão, e enfim. E aí, quando eu descobri, eu estava de 3º mês de gravidez do meu 2º filho. E, na verdade, eu descobri que eu voltei de lá grávida já. E aí, lógico que foi uma gravidez muito difícil, porque naquele momento eu não podia ter mais um filho. E isso acabou me trazendo mais aprisionamento ainda, porque eu pensava, agora com mais um filho, agora mesmo é que eu não posso sair de casa. Então me levou mais um tempo para mim ficar ali e trabalhando, claro, mas ao mesmo tempo isso me trouxe muita maturidade. E muito mais força. Porque se antes eu tinha força por um, agora eu tinha força por 2. Aí eu tinha 2 para pensar. E quem é mãe me entende, porque a mãe, ela chega num momento da vida que ela se anula e ela vive só pelos filhos. Eu não sei se com o pai acontece, eu acredito que sim, mas a mãe, ela tem isso intrínseco nela. Ela passa fome e sede se necessário for. E eles me deram força para mim sair daquilo. E uma amiga minha disse para mim, comece a fazer um caixa 2, ele não sabe, comece a guardar um dinheirinho e aí você vai poder contratar um advogado para fazer uma separação. E eu pensava, eu não quero saber de advogado, eu quero saber de parar de sofrer. Mas lógico que eu tinha que caminhar pelos trâmites também. E assim eu fiz, eu comecei a guardar um dinheirinho e para mim poder bancar um advogado. E na época não era um absurdo. E aí eu tive também muitas pessoas influentes, a minha vida sempre foi rodeada de anjos. Eu tive muitas pessoas influentes que me ajudaram e colocaram sua cara a tapa e disseram, se a gente precisar, a gente vai se expor para te ajudar. E isso me impulsiona, então eu vejo que a importância de você ter pessoas ao teu redor. Quando eu voltei para minha cidade, aí eu voltei para minha referência de amigos, então eu podia compartilhar mais, além da família dele, que toda sabia o que eu vivia. E o irmão dele mais velho, ele sempre dizia assim para mim, dá teu grito de liberdade, mulher. Até quando você vai aguentar isso? Faça alguma coisa. Era como se as pessoas... E eu pensava, meu Deus, eu queria que as pessoas fizessem algo por mim, na verdade. Mas com o tempo eu entendi que só eu podia fazer alguma coisa por mim. Só eu, ninguém mais. E aí eu consegui criar coragem, fui procurar um advogado, e aí ele me deu na época a entrada no fórum e pediu para o juiz uma separação de corpos, até onde eu pude sair de casa com as crianças. E esse dia foi um dia assim que vai ficar marcado na minha mente e na deles, sempre. Imagina tu expor os teus filhos a uma situação onde vem a polícia e diz para o pai dos teus filhos se você não, você pode ser preso a qualquer momento, e os teus filhos gritando, chorando, mãe, eu não quero que o pai seja preso, e é um tumulto psicológico muito grande. E por mais que eles tivessem aí a família dele para me apoiar naquele momento, mas os meus filhos, nada consolava eles naquele dia. O Diego mais velho já entendia um pouco, mas o Bruno na época tinha 4 para 5 anos e ele era muito grudado com o pai, então na cabecinha dele, imagina, é como se você estivesse arrancando a pele do teu filho e você sabe que dói, mas você precisa arrancar. É uma experiência horrível. E é um dos motivos pelos quais também muitas mães não encaram isso. Porque é uma passagem muito difícil para se fazer. Até porque como mãe tu não estava pensando só em ti. Principalmente neles. Mas para pensar neles eu precisava fazer eles sofrerem. E aí você fica nesse... Enfim, saímos de casa e fomos morar com o meu pai.
numa casinha muito simples. Lá no Paraná a gente chama de porão. Sabe aquela parte de baixo da casa, assim, onde lá era lá que a gente morava. A gente ficou ali morando uns dias até Deus me abrir a mente para mim sair procurar, porque eu não tinha nem para onde ir, eu não tinha garfo, eu não tinha faca, eu não tinha um prato, eu não tinha uma panela, eu não tinha nada. Eu saí de casa com a minha roupa e das crianças, um colchão pra gente dormir e os móveis do salão. Qual que era a tua idade? Na época eu tinha 31 anos. E aí eu não tinha nada, mas ao mesmo tempo eu tinha tudo. Eu tinha o que eu mais precisava, eram os meus filhos. Era a única coisa que me interessava. E eu tinha o meu pai junto comigo, me ajudando. Me dando proteção, a proteção masculina que eu precisava, o pai estava ali. Então, ainda que ele me ameaçasse, mas ele sabia que ele não ia chegar lá na casa do pai e entrar a porta dentro, porque ele sabia que tinha um homem dentro de casa. E graças a Deus, essa parte ele sempre soube respeitar, meu pai. E aí, até porque meu pai era uma pessoa que tinha uma índole inegável e aonde meu pai não dava espaço para que ele não o respeitasse. E aí um dia eu saí procurando uma casa, eu e o pai, uma casa para alugar, a gente encontrou uma casa velha, abandonada, uma casa de madeira bem antiga, e os mendigos dormiam dentro daquela casa. E porque era uma casa que não tinha porta, não tinha tramela, tranca, não tinha nada, e os mendigos entravam e dormiam naquela casa. E eu disse para o pai, olha, me parece ser um bom ponto comercial, porque era esquina, era perto de um semáforo. Como eu saí de um lado da cidade e fui morar no outro, a maioria das clientes que eu deixei para trás eu perdi. E eu não tive tempo de avisar essas clientes, olha, eu vou me mudar. Eu não tinha como avisar, porque ninguém podia saber antes de eu sair de casa, senão a história ia se espalhar por todo o bairro. E tu não sabia nem para onde ir, né? Nem para onde ia tampouco. Exatamente. Então, a gente olhamos para aquela casa e o meu pai disse, não, eu acho também que isso daqui. Aí a gente foi procurar o proprietário, encontramos o proprietário e ele alugou para mim, como se valesse R$200 o aluguel naquela época e ele me cobrava R$30 de aluguel por aquela casa. Era baratíssimo. Então, era um aluguel que eu conseguia pagar. E aí tinha mato alto ao redor da casa, o pai falou, não, aqui não tem problema, aqui eu vou roçar, eu vou capinar, a gente vai queimar isso tudo aqui, vamos comprar umas cargas de pedra brita, vamos espalhar e vamos fazer uma entrada para essa casa, e assim fizemos. E aí tinha muita sujeira naquela casa, porque os mendigos dormiam. Eu lembro que a gente tirou tanta roupa, tanto lixo dentro daquela casa, que a gente fez montanhas assim e tacou fogo naquilo. E é engraçado porque se perguntar pro Diego e pro Bruno, eles vão lembrar dessa cena. À noite os mendigos vinham e queriam entrar naquela casa, porque era a casa deles, a gente tinha invadido a casa deles. E aí a gente tinha medo deles tacarem fogo na casa, porque era a casa deles, nós tínhamos habitado aquela casa. E era um lugar que não tinha muro. Bom, se não tinha porta na casa, muito menos muro. Né? E o Bruno chorava de medo, ele dizia, eu tenho medo dos mendigos. Tadinho, ele era pequeno. Então é uma história assim que marcou pra gente. E foram 5 anos que a gente morou naquela casa. E foram 5 anos muito felizes que a gente viveu lá. Vinha tanta cliente, chovia cliente, assim, Deus mandava de punhado, assim, eu não vencia atender. Tu tinha um salão ali? Um salão. E foi aonde eu dei eu tinha um rapaz que tinha um salão perto do meu e eu não vencia atender e eu mandava, eu dizia, olha, ali tem um salão. E aí um dia esse rapaz chegou e falou assim para mim, você que é a Norma? Eu falei, sim. Ele disse, eu gostaria muito de te agradecer porque você me manda muita cliente e eu tenho que te confessar uma coisa. Ele falou, você me ensinou uma grande lição sobre concorrência. Porque quando você veio se instalar, eu senti raiva, porque eu pensei, pronto, agora eu tenho uma concorrente perto, porque era meia quadra. Ele falou, e você me ensinou uma grande lição. E é um grande amigo meu, hoje, Francisco Beltrão, um Darby, ele tem escola de cabeleireiro, tudo, e eu sei que ele não vai se incomodar de eu dizer o nome dele. E a gente ficou tão amigo, e ele é um grande professor, ele diz assim, até hoje eu falo para os meus alunos, não tenham medo da concorrência. Tenha sempre o seu concorrente
como um parceiro seu. Porque no dia que você não tiver um produto, você manda para o teu parceiro. O dia que ele não tiver, ele vai mandar para ti. E desde então eu vejo a concorrência dessa forma. Porque se eu não consigo abraçar tudo, por que eu não vou mandar para o meu parceiro do lado? Por que eu não vou mandar no vizinho comprar? Um produto que eu não tenho, eu sei que o vizinho tem. Até porque eu vou favorecer meu cliente e direcionar ele. Olha, eu não tenho, mas lá na Maiara tem. Não, mas o Thiago tem. Então, quando a gente olha a lei da concorrência dessa forma, e já entrando um pouco no mundo do empreendedorismo, quando você olha a concorrência dessa forma, você não precisa ter medo da concorrência. Porque Deus é tão grande e é tão pai de todos, que para quem tem filho sabe disso, você nunca quer que um filho teu tenha mais do que o outro, você quer que eles tenham a mesma. E Deus tem isso com a gente, Ele quer que todos nós tenhamos, e nós temos direitos de ter as mesmas benefícios uns que os outros. Então por que eu quero tudo para mim? É engraçado tu falar isso, porque a primeira coisa que me vem, assim, no nosso ramo, não existe muito disso que tu tá falando, né? Mas, e se tu for pensar assim, né? Muitos de nós pensamos que às vezes que nós somos donos de algo. Mas no final ninguém porque ninguém acabou inventando. Nós não inventamos nada. Nós trabalhamos com as mesmas coisas que os outros. Sim. Então não é nossa propriedade. Certo? E estou falando de produto, serviço, que for. Sim. Se tu for pensar da forma que tu está falando, faz muito sentido. Sim. Né? Como você se fôssemos... não é dono de nada. Né? Norma, e quando é que você percebeu que a tua veia empreendedora ia te trazer para Joinville? Como que você veio parar em Joinville? Resumindo brevemente, eu além de trabalhar no salão, eu vendia tudo que me dava para vender. Então eu vendia tapete, eu vendia lingerie, vendia perfume, eu vendia batom, eu vendia cosméticos, eu vendia suplemento alimentar. E por incrível que pareça, por causa desse suplemento alimentar, eu vim parar em Joinville. Porque eu tinha então já um namorado, que as coisas já tinham acalmado, ele já tinha casado com outra, tinha um filho e tal. E aí eu vim parar em Joinville porque alguém aqui queria esse suplemento, um parente dele. E a gente veio pra cá. Por isso que eu digo que se você for olhar as costuras que Deus faz com a tua vida, a gente falava outro dia ainda em reunião nossa de gestão, se a gente for ver o motivo pelo qual eu vim parar em Joinville, é ridículo. É bobo. Porque quando tu para olhar como Deus prepara as coisas pra ti, por causa de um suplemento alimentar, sem pensar, não, vamos pra Joinville. Vamos lá ajudar aquele povo, porque a gente era treinado que não podia deixar a pessoa tomar sozinha, tinha que ajudar e treinar, e logicamente reunir os amigos, falar, dar testemunho do resultado para vender mais e fomentar a venda. E foi assim que eu vim. E aí eu comecei a ficar 15 dias aqui, 15 dias lá. 15 dias aqui, 15 dias lá. E as crianças lá. O Diego trabalhava para sustentar a casa, ele e o irmão dele. Ele trabalhava como garçom no final de semana. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Ou a gente vem embora pra cá, ou a gente volta pra lá e vai trabalhar de CLT para sustentar as crianças. Com esse meu namorado. Porém, eu enxergava que aqui era uma cidade próspera, aqui era uma cidade de oportunidades. Por quê? Porque tinha indústria, porque tinha muita faculdade, nunca ouvi falar tanto em curso técnico. E eu pensava, pelo menos meus filhos vão ter um emprego decente. E foi neles que eu pensei de novo. Aí fui lá, catei eles e vim embora pra cá. Mesma pergunta, qual era a tua idade? Nessa época, eu estava já com 33. Que rápido, hein? 33. Uma mudança uma de 3 anos aí. Sim. Estava com 30... Não, perdão, eu estava com 35. Eu vim para cá em 2006. 2006. Então, eu estava com 36. 35, 36, exatamente. Mas nesses 5 anos que eu fiquei lá e que eu pude aprender essa questão da venda. Vim para cá em 2006 e comecei a trabalhar com esse suplemento alimentar, mas aí ele mais dava despesa do que lucro. E aí eu tinha um carro com a porta batida, porque bateram nele aqui na João Colim. Estava andando e saíram e bateram nele. Eu não tinha dinheiro para arrumar, então ele não abria a porta do carona, todo mundo tinha que entrar pela porta do motorista. E aquele carro, aquele Uno Bordeaux, ele andava sempre tirando leite de pedra, eu costumo dizer, porque sempre com a reserva acesa, sempre a luz da reserva acesa. E uma amiga minha de lá, do Paraná, ela me ofereceu para mim trabalhar de vendedora, ela tinha uma indústria de alumínio, e aí ela me ofereceu.
Eu relutei, mas ela me incentivou e disse, não, você é capaz sim, você trabalha com venda, você sabe vender. E aí eu vim para cá, comecei a vender, comecei a andar em Joinville, mas eu não sabia andar em Joinville. E aí eu me perdia, eu não sabia como voltar para casa, porque não tinha GPS, não é que nem hoje que você pega o Waze, o Maps e você vai para tudo que é lado. E se tem uma coisa que Joinville é difícil entender o trânsito. Exatamente. Não é muito lógica. Imagina vindo lá do interior Sim. do Paraná. Então, eu liguei para casa no primeiro dia, liguei pro meu companheiro e falei para ele, eu não sei voltar. E ele falou, acha um posto de gasolina. Eu falei, não estou enxergando nenhum. Pergunta para alguém aonde tem um posto de gasolina e vai até esse posto. No posto, você pede pro frentista como que você faz para vir pro Boa Vista, que era onde eu morava. E aí ele me ensinou, mas é igual aqui o podcast, toda a vida reto, né? Toda a vida reto, tu vira já direita, tu vira já esquerda, lá na frente no sinaleiro, tu conta mais 2 quadras, daí tu pega a direita, pronto, na primeira quadra eu já me perdi. E aí eu fui até o próximo posto, pedi informação de novo e aprendi a ser uma pessoa que parava em todos os postos de gasolina e pedia informação. E foi assim que eu conheci Joinville. Parando no posto pedindo como que eu fazia para ir a tal lugar, como que eu fazia para ir a tal lugar. E fui começando a criar uma carteira de clientes. E aí é uma história interessante porque anjos foram aparecendo na minha vida, seu Juarez é um deles, que me deu uma carteira inteira de clientes e disse assim, ó minha filha, vai neles e fala que fui eu que te indiquei. E que produtos estava Eu comercializando? vendia panela, bule, chaleira. Ela vendia de tudo, a mulher é vendedora. Tudo é do Uno. Mas tu sabe que, Sim. essa questão, assim, eu vejo que acho que a maior qualidade que uma pessoa pode ter no meio profissional é ser vendedor. Porque tu vende uma coisa, tu vende outra coisa. Porque tá muito ligado à persuasão, né? A você convencer, a expor o ponto de vista. Então, que nem tu falou, vendia os shakes lá, vendia outras coisas no salão e assim tu foi vendendo. E agora eu te conheci hoje, né? Sim. Mas tu gosta de contar histórias. Gosto. E vendedor gosta de contar histórias. Eu acho que ela tem um pouco de mito no meio disso tudo. Porque o vendedor, que ele é um bom vendedor, ele não precisa contar histórias, ele precisa falar a verdade. Criou-se um pouco de mito nessa história de que o vendedor tem que ser a pessoa que conversa muito. Eu sempre trouxe o princípio da verdade comigo. Eu queria que as pessoas comprassem de mim, não por pena de mim. Eu queria que as pessoas comprassem de mim porque elas me viam como uma pessoa que estava trabalhando para sustentar os seus filhos e era uma pessoa que falava a verdade. Então, no meio do mundo de vendedores, quem é vendedor vai concordar comigo, sempre tem aquele que gosta de botar um pouquinho a mais no pedido, sempre passa um pouco da conta, e eu sempre procurei ser muito correta. Se o cliente dizia assim, me manda só 2 chaleiras, eu mandava 2, eu não mandava 3 e nem 5, era 2. Me manda um caneco no meio do pedido, digamos, né? Fazia lá um pedido mínimo, bota só um caneco, ia vir só um caneco. Eu não empurrava, eu não forçava. Sim. E as portas foram se abrindo pela confiança e pela credibilidade que as pessoas tinham em mim. E tu sempre foi comunicativa assim? Sempre. Eu sou de família de italiano, então italiano é comunicativo. E a gente comunica com as mãos, né? A gente costuma dizer que quando a gente está reunido em família, pensa que a gente está brigando e a gente está só conversando. E quando eu estava na praça, e aí é uma longa história que eu não tenho espaço aqui para contar, mas eu acabei adquirindo uma carteira de clientes não só em Joinville, como eu criei coragem de ir para Guaramirim, ir para São Francisco do Sul, e Jaraguá. Então eu acabei abrindo 23 municípios. E também outras portas se abriram, que aí uma outra empresa de São Paulo me chamou, porque com os meus clientes aqui de Joinville, o cara veio pedir referência de vendedor, alguns clientes grandes meus de Joinville me indicaram. E aí essa empresa me chamou. Relutei um pouco, mas eu vi que a oportunidade era boa, abracei e aí eu vendia para 2 empresas. Foi aonde eu consegui trocar de carro, consegui arrumar a porta do Uno. Aí eu não precisei vender o Uno, eu já dei ele pro Diego. E aí eu consegui tirar o meu primeiro carro 0. Com muita economia, já consegui dar uma boa entrada. Claro que adquiri um carnê dessa grossura, né? Que andava no porta-luva, quem nunca? Mas eu conseguia pagar a parcela do meu carro. E depois, além disso,
também eu senti a necessidade de complementar a renda. E a gente começou a ir para o Paraguai, comprar mercadoria e vir e revender. Então eu trabalhava de segunda a sexta para as 2 empresas, final de semana eu trabalhava para mim. Né? Eu, as crianças, o meu parceiro, a gente ia para o Paraguai, comprava e trazia e revendia. Eu sei que não é um negócio lícito, mas Deus sabia que eu estava fazendo aquilo para aumentar a minha renda. E aí apareceu uma oportunidade de ter uma loja e a gente começou a trabalhar isso na nossa cabeça, né? Eu e o meu namorado, namorado com o marido. Vamos ter o nosso pequeno comércio. Ele dizia muito isso, vamos ter um comércio pequeno só para a gente sobreviver. Né? Pra gente parar de andar na estrada, uma porta pequena, nem que seja de 2 por 2. E aí uma cliente minha de Guaramirim me trouxe que tinha uma loja aqui em Joinville. Ela dizia pra mim, por que tu não bota a tua loja? Você gosta tanto disso, bota uma loja de utilidades pra tu vender, porque era o que eu vendia. E aí eu falei pra ela, mas eu não tenho dinheiro. Ela dizia, Norma, mas quando Deus faz, Deus arruma tudo. Não se preocupe. Se Deus te abrir as portas, minha filha, não tenha medo. Porque Deus vai prover. Olha, me arrepia de eu falar isso. O quanto Deus fala com a gente através das pessoas. E a gente espera que Deus venha falar com a gente assim, né? Alguém, um ser, uma voz. Materializa algo, Materializa. Né? Não, Deus fala com a gente através das pessoas. E aí eu vim, trouxe isso para casa e a gente começou a pensar, mas a gente não tinha dinheiro, a gente só tinha 2 carros. E aí ele disse pra mim, essa minha cliente disse pra mim, eu vou falar pra ele é um ex-funcionário nosso, ele tem uma loja, ele tem 3 lojas, ele quer vender. E uma das lojas é ali no Fátima, na rua Fátima, perto do restaurante do Negro, do mercado Bobato. E eu pensava, tá. Não sei nem onde que é, tá tudo Mas bem. eu vou achar. Eu vou parar no posto, eu vou pedir, eu vou chegar lá. Posto Ipiranga. Você contribuiu muito na vida da dona Norma. Posto Ipiranga patrocina a gente. Patrocina a gente aqui. E aí eu fui lá conhecer essa loja. E achei grande demais, porque aquela loja era gigante. Porém, eu já entrei assim e parece que aquilo não era o que eu procurava. Mas aí, na segunda-feira, o homem me ligou. E disse, olha, você quer comprar minha loja? A dona fulana me falou que você tem a loja para vender, para comprar, e eu quero vender. Eu falei para ele, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas eu faço qualquer negócio, porque ela falou que você é gente boa e eu quero vender a loja. Olha quanto aprendizado da dona Norma. A concorrência e o networking, né? E a credibilidade no mercado também. Exatamente. E acima de tudo isso, acreditar no impossível. E ter pessoas loucas como a gente no mundo também. Porque aquele homem foi louco de vender aquela loja para nós. A gente não tinha dinheiro, o meu carro não estava 100% pago, eu estava trabalhando na estrada, o meu namorado também, e aí a gente deu os 2 carros no negócio, ficamos a pé os 2, sendo que nós dependíamos do carro para trabalhar. A gente deu 11 cheques de R$2.500, que eu nunca na minha vida tenho feito cheque tão alto. Imagina isso em 2013, você fazer 11 cheques de R$2.500. Pegamos o dinheiro da mãe dele emprestado, da economia dela, e mais um financiamento pelos aposentados no banco, que ela era aposentada, cheios de dívida. E de onde saiu essa coragem? Pois é, aonde que está a sua coragem para você que está assistindo? Olha aí, dona Norma, relato. Me arrepia antes de eu falar. É Deus. Porque se você analisar em sã consciência, você é louco de fazer um negócio desse. Não tem um sentido racional. Não tem um planejamento, não tem um fluxo de caixa, não tem nada. Só única e exclusivamente fé, saúde e vontade de trabalhar. Então, se a gente for pensar dentro do empreendedorismo, a gente precisa de coragem e fé. Muita. Em primeiro lugar, a fé. Sim. Tá, sim. Em primeiro lugar, a fé. Porque a fé te dá a coragem. A coragem não te dá a fé. Sim, exatamente. Mas a fé te dá a coragem. Porque é ela que te leva, é ela que te impulsiona. Aí a gente só tinha 2 chances. Ou dava certo, ou dava certo. Ou dava certo. E vontade de trabalhar, né, gente? Vamos lá, que isso não basta coragem também, né? Sabe o que me vem na cabeça agora, ouvindo ela assim, falando isso? Porque... vou falar um pouco de mim, né? Mas uma vez, eu nunca fui de muita fé
religiosa, tá? Certo. E um dia um colega meu, que era bastante religioso, falou assim pra mim, cara, eu tenho fé. Mas eu fé em quê? Não, eu tenho fé. Mas ele tinha aquela fé mais religiosa, né? E eu falei, mas ele não precisa explicar, só tenha fé. Pra mim. Porque ele a falou. fé não se explica. E eu acho que o fato de tu acreditar, e tu não precisa materializar, mas acreditar que tenha fé que vai dar certo, é o que impulsiona. Mas aí eu me lembrei de uma outra coisa. Tu acha que o fato de toda a tua história de vida, tudo isso que tu passou, de alguma forma tu não tinha nada a perder, porque tudo que viesse era mais do que tu tinha. Também. Certo? Também. Tu foi construindo. O fato de tu estar sempre progredindo, né, mesmo arriscando, já era uma evolução. Então o fato, quem sabe, vir de muito menos Sim. te impulsionava a querer mais. Se você pegar os grandes jogadores de futebol, todos vieram de um berço pobre. Todos. Há uma filosofia na psicologia que diz que tempos difíceis criam homens fortes. Porque a facilidade cria pessoas fracas. E é inegável isso. Quem nasceu em berço de ouro não precisa fazer esforço nenhum. Não precisa correr risco nenhum. Então, as pessoas que se tornam fortes são aquelas que vieram do simples, do nada. Aquela pessoa que como você disse, qualquer passo que eu desse era mais do que eu tinha. Então, eu tinha a perder se eu voltasse para trás. Ao mesmo tempo, eu não queria voltar para trás. Então, eu tinha que fazer dar certo. O risco era iminente e era alto. Porém, eu sabia que se eu dedicasse meu sangue dentro daquela loja, e a gente trabalhava de segunda a domingo de meio-dia. E aí no domingo eu ia para casa lavar roupa, limpar a casa. E claro, ele me ajudava também. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito nessa parte. E aí, não contentes com isso, nós abrimos a primeira loja, anoitecemos vendendo utilidade, panela, copo, grelha, espeto e amanhecemos vendendo roupa. Dia 5 de fevereiro de 2013 nasce a primeira Stop 10. Era o nome que a gente deu na época, porque a gente trabalhava no R$10, que era preço único. Não contentes com isso, apareceu mais uma oportunidade. Dia 1º de outubro do mesmo ano, compramos a segunda loja. Que rápido. A gente era louco. Mas a gente tinha muita vontade de trabalhar e de crescer. Lembra que eu disse que eu dei 11 cheques? Tu não tinha nem resolvido Eu nem eles. tinha pago a primeira ainda. Porque é só fazer a conta. E aí entramos na segunda, e aí fomos para os outros parentes, né? Buscar dinheiro, e eu fiz cheques maiores ainda. E aí eu disse, não, com uma a gente já está pagando, com duas a gente paga. E aí assumimos um alto risco para pagar até dezembro aquela loja e pagamos a ela até dezembro. E depois trouxe a minha nora para trabalhar comigo, porque eu precisava de alguém, de uma pessoa de confiança também para ficar no caixa. E aí, com o tempo, ela foi minha funcionária, que é a Sabrina, ela foi minha funcionária, e no outro ano, em junho de 2014, nós abrimos a primeira loja para eles financiada, 100% financiada. Não tinha estratégia, não tinha fluxo de caixa, não tinha. A gente só tinha boa vontade, boa índole e vontade de trabalhar. E aí a gente já tinha 3 lojas para barganhar preço. E aí a gente já tinha crédito no banco, claro que já tinha limpado o meu CPF e o dele, porque a gente não tinha CPF, Serasa era o nosso parceiro, e a gente já tinha conseguido liquidar as nossas dívidas pessoais e abrir crédito em banco. Para você que está escutando esse podcast, para você que tá esperando um sinal na sua vida, tá aí norma, gente. Você tá esperando o quê? Crédito? Vai pro banco. Se tá com medo, vai com medo. Se tá com medo, vai com medo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porém, é importante a gente ter uma noção. Peguei uma frase do Flávio Augusto que ele diz que estabilidade não existe. Estabilidade não existe mesmo. Você nunca pode achar que agora você está bem.
E a gente viveu isso ano passado, depois veio toda a família, a gente acabou mudando o nome, mudamos para Dona Coisas e Tal. E a minha família trabalhando comigo, cada um com a sua loja, porém num total de 9 lojas para a gente ganhar poder de compra. E ano passado, em fevereiro, onde a gente armazenava essa mercadoria, cada um da sua loja, para facilitar a logística, esse lugar incendiou. E aí você faz o quê? E aí você vai para onde? Joelho no chão. Fé de novo. Fé de novo. E a gente vem nessa reconstrução. Então eu não posso achar que porque a gente chegou até aqui tá bom. Eu nunca sei quando vai acabar. E a pandemia também veio para isso, né? Para muitos negócios que estavam estáveis, né? Hoje, esses dias eu estava lendo uma pesquisa que dizia que mais de 90% dos comércios têm financiamento do banco. Porque é muito difícil uma empresa que tinha, né, um caixa de 6 meses, 7 meses, que durou toda a pandemia, né? Não, ninguém estava preparado. E daí você com funcionário para pagar, e esses funcionários também têm família, né? Tem tudo. Então... E hoje a gente chegou nesse patamar de família trabalhando junto, e a gente tem as nossas diferenças, porque cada um tem uma cabeça, mas a gente trabalha todo mundo em prol da mesma empresa. E todos entenderam do quanto foi importante a caminhada de dificuldade do início até aqui, para que todos chegassem hoje junto e visse que a empresa, ela não é só a figura da Norma. A empresa dona é a figura de uma família. Interessante falar isso, porque a gente escuta que às vezes trabalhar com a família não dá certo. Muita gente escuta isso. Sim. Né? Confesso para ti que não é fácil. Porque quando você só tem um vínculo empregatício, você só tem um vínculo empregatício. Quando você tem um vínculo familiar, o limiar é mais estreito. Mas com boa vontade e sempre falando a verdade. Sempre falando a verdade. Você vai adiante. O difícil é você tapar um aqui, tapar outro lá. Mas quando você tem a liberdade de falar a verdade que precisa ser falado em prol do bem da empresa, a gente consegue caminhar junto. Vou entrar numa coisa aqui que eu acho que é mais o nosso... Quando eu não conheço a Dona como empresa, né? Eu conheci por causa de ti. E quando tu vê assim, né? A gente sabe da tua história, agora dá para entender um pouco do teu raciocínio por trás dessa administração toda, e eu não estou falando de administração de empresa, mas da história. O que tu acha que encaixa, aliás, qual que é não diria um diferencial competitivo, mas dentro de tudo isso, por que de repente, tu ou a Dona, ou todos vocês juntos, conseguem crescer, se desenvolver e a outros não? Será que é só uma questão de vontade, fé? E aí eu falo sorte, aquilo que tu diz às vezes, das pessoas aparecerem sem tu saber e às vezes aceitar que aquilo é um sinal. O que tu entende que pode ser todo esse conjunto? O que te levou a chegar até aqui? Eu diria que é uma junção de tudo, Thiago. De tudo isso que você falou. Nunca ter uma outra opção. Se não der certo aqui, eu vou por lá. Se não der certo aqui... Meu pai tinha um ditado muito sábio. Meu pai dizia assim, quem quer sentar em 2 cadeiras, senta no chão. Meu pai sempre falou isso. Porque na minha cabeça não existe outra opção a não ser a Dona. Assim como quando eu abri a primeira loja, eu não tinha a opção de falhar. Então, ainda que a gente erre, ainda que a gente se reinvente, mas a gente tem como a única opção a Dona. Tá. Então, sim, amor. É amor por uma empresa. É amor por tudo aquilo que nos trouxe até aqui e gratidão por quem está conosco hoje. Que muita gente foi, mas muita gente veio. Então, é acreditar no impossível. É acreditar naquilo que você não enxerga, mas que Deus já projetou para a nossa vida. E o querer se desenvolver é uma coisa que todos nós temos vontade de se desenvolver. Se diferenciar do mercado,
a gente bate muito na questão do atendimento, que faz muito, vem muito de encontro com a cultura de todos nós. Nós somos pessoas muito simples. Eu e a minha família somos todas pessoas muito simples. Então a simplicidade no acolhimento, no receber as pessoas dentro da loja, essa é a nossa marca diferente. É receber todo mundo como igual. Legal. Então é uma das coisas que a gente sabe que a gente tem hoje como diferencial dentro da dona. E o fato de a dona hoje ter a figura da Norminha à frente da empresa faz com que muitas mulheres se identifiquem com a minha história e entendam que... Lembra quando eu disse que lá atrás eu não queria que as pessoas viessem, comprassem de mim por pena de mim? Mas sim, eu era uma pessoa que estava trabalhando para prover para os meus filhos. E hoje eu vejo que o público me vê assim. Não porque a Norma é uma coitada que sofreu. E eu nem quero ser vista dessa forma. A Norma é uma pessoa que trabalha com sua família em prol das outras famílias. Que o que é? Trazer o preço justo para uma família. Porque eu sei quando eu era pobre, bem pobrezinha, eu vivia só de doações, eu não conseguia comprar uma roupa para um filho meu porque era muito caro. Muito bom. Eu entendi o que tu quer dizer. Tu não estava se apropriando de um vitimismo. Não. Nunca foi a tua ideia. Nunca. O que tu queria é que fosse reconhecida. Exatamente. Tá. Vou fazer perguntas bem curtinhas para ti. Tu acredita em sorte? Não. Tu acredita em trabalho? Acredito em Deus e trabalho. E trabalho. Se tu for pensar em uma coisa assim um pouquinho mais filosófica, tá? Qualquer coisa tu me interrompe, Sim, tá? fica à vontade. Tu acredita que o teu trabalho é a tua vida ou a tua vida criou o teu trabalho? A minha vida... Pode repetir, por favor? Como se fosse assim. O teu trabalho hoje, eu digo, a dona, ela faz parte da tua vida ou a tua vida criou ela? Porque tem diferenças. Olha, eu não sei se eu vou responder o que você quer escutar. Mas eu posso te dizer que a minha vida e o rumo que Deus conduziu a minha vida criou a dona. Porque por mim, criar a dona, eu não crio nada, eu não sou ninguém. Mas Deus criou um plano. E Ele fez com que as coisas fossem conduzidas e Ele me levou para que eu chegasse até aqui. Eu te perguntei isso porque dá para ver que a tua vida, você é o teu trabalho. Sim. Não tem como dividir. Não. E deve ser muito difícil, porque como tu ama o que tu faz, tu se doa muito. E dar espaço para você ser. Você, além disso, deve ser difícil também. Sim. Sim. Então, de alguma forma, tu respondeu. Temos quase 1 hora aqui, né? Era a nossa ideia aí, tanto tempo. Sim, é o nosso piloto, Norma. Então, vamos ver como é que vai ficar isso no final. Mas acho que foi muito proveitoso. E no final, faltou muita informação que a gente queria... receber dela, né? Não faltou nem 30% da vida dela, né? A gente tinha um roteirinho aqui, ó. A Mayara... Cumprimos 20% do roteiro. Então vamos deixar pra galera uma pergunta, né? Pessoal, pra vocês que quiserem acompanhar, comentem aí pra parte 2. E apesar de tudo... Segue toda a vida reto. É isso aí. Muito bom.